E após mais de 7 meses esperando por uma resposta da imigração com processo de mudança de status, eis que chega uma carta na minha casa. Em agosto eu comecei meu processo de mudança de status em janeiro, de mudança de status de turismo para estudante. E em agosto recebi uma carta da imigração. A princípio eu pensei, tipo, o que que tá acontecendo? Não era minha aprovação, não era minha reprovação, era uma carta me exigindo um monte de documentação. Tipo assim, what? Caralho, velho, eu achei que era mais fácil. Não era só a minha documentação que eu mandei em janeiro. Bem que em janeiro eu fiquei meio assim, cara, só isso? Não era só isso. Pausa. Nesse vídeo eu vou te contar como que eu resolvi o meu problema da minha mudança de status, porque como eu te falei, eu tive um problema pra pedir a extensão do visto de estudante. Fica aqui comigo que eu vou te contar. E assim, é louco, coisa de louco, mas deu certo pra mim. E talvez se você tiver esse problema, pode dar certo pra você, tá? Voltando. Em agosto eu recebi uma carta, tipo, 6 páginas, em inglês. Que na hora que eu peguei aquela carta eu falei, o que que tá acontecendo? Vários termos específicos. Que me pediu um monte de documentação, que eu vou te contar quais são os documentos que foram requeridos de mim. Desculpa. Vou tentar de novo. Que eu vou te contar quais foram os documentos que eles pediram pra eu poder enviar. Ó, olha isso. Eu tava com tanta dificuldade de entender a carta que eu pedi pra um amigo americano pra ele desenhar pra mim, pra ele falar, tipo, o que que tá acontecendo? E aí ele leu a carta, toda a paciência do mundo, e ele fez um documento pra mim falando o que que eu precisava, de quais documentos que eu precisava juntar. A primeira coisa que eles me pediram, uma evidência sobre os meus status aqui. O que que é isso? A imigração queria saber se realmente eu estava aqui como turismo ou não. Porque o que que significa você estar aqui como turista? Visitar, farrear, conhecer lugares novos, não estudar, não trabalhar, apenas visitar. Então eles queriam saber o que que eu estava fazendo aqui, como que eu estava me virando, coisas do tipo. Então, pra isso, pra comprovar isso, eles me pediram simplesmente um cronograma desde quando eu vim pra cá até agosto. Ou seja, um cronograma de que eu tava fazendo desde outubro, dia 10 de outubro de 2016 até agosto de 2017. Sim. O que que eu fiz? Um cronograma. Ficou tipo assim, um livro da minha vida. Fotos de todos os lugares que eu fui. Reservas de hotel, viagens, tickets, tudo. E ponha lá a foto, acabei de chegar aqui, fui pra Las Vegas dia tal, fui pra Santa Mônica, fui pra Hollywood, fui pra Los Angeles, aqui eu tô passeando em fulano dia tal, de dezembro a janeiro eu fiz isso, de blá blá blá. Eu fiz um cronograma de outubro de 2016 a agosto de 2017, contando tudo que eu tava fazendo aqui, aonde que eu tava ficando, como que eu tava me virando pra pagar minhas contas, quais lugares eu tava visitando, com quem que eu tava, se eu tava viajando, se eu não tava. Eu fiz um cronograma de todos os dias que eu estava aqui. Foi tipo assim, bizarro. Foi tipo assim, sério, foi assustador. Mas eu fiz o tal do cronograma. O segundo documento que eles me pediram foi uma evidência pertinente à minha mudança da minha aplicação de status. Ou seja, eles queriam as minhas cartas, porque tipo, quando você envia uma mudança, o papel para imigração pedindo a mudança de status, eles te respondem falando se recebeu ou não. E sim, eles tinham recebido, então eu tinha evidência que eu tinha mandado na minha aplicação. Então eu mandei novamente o recibo da carta da imigração para eles. Eles também me pediram para me escrever um parágrafo falando o porquê que eu queria ficar aqui. O que mudou de ideia? Por que eu quero ficar aqui? O terceiro documento, eles me pediram pra responder 3 perguntas. A primeira, pra escrever qual que foi a minha primeira razão que eu vim para os Estados Unidos. A segunda, quanto tempo que eu queria ficar aqui, quanto tempo eu tava planejando ficar aqui. E pra me explicar com detalhes por que eu mudei. Desde quando... Desculpa. Desde quando eu mudei de ideia, o porquê que eu mudei e como que isso aconteceu. Sim, parece com
o segundo documento, mas o segundo documento era só um parágrafo pra falar qual que são os meus objetivos, tá? Esse terceiro documento era respondendo essas 3 específicas perguntas. Meu quarto documento, foram 8 no total, tá? 8 documentações que eles me pediram em agosto. O meu quarto documento que eles me pediram foi meu histórico escolar. Como eu tava fazendo engenharia de petróleo no Brasil, eu mandei meu histórico desde quando eu tava estudando lá pra eles. No meu quinto documento, eles me pediram uma evidência de quanto tempo eu gostaria de ficar estudando aqui e uma carta da escola falando o porquê que eles me aceitaram. E também eles me pediram pra escola mandar documentações que a escola é qualificada a me aceitar. Que a imigração vê a escola como uma escola qualificada pra aceitar estrangeiros. Uma carta da escola que ela tava me aceitando e quanto tempo que eu tava planejando ficar aqui. Eles me pediram pra escrever isso e mandar pra eles. No meu sexto documento, provas de todos os endereços que eu fiquei aqui. Hotéis, casas, o porquê. E aí, por exemplo, como eu tava ficando na casa de uma amiga, documentos da minha amiga, uma carta dela falando por que eu tava aqui, a aceitação dela. Tipo assim... Mas é pra caralho! Mas eu fiz, tá? Enfim... Meu sétimo documento, eles pediram o meu programa de estudo da escola. Então, tipo, eu liguei pra escola e como eu precisava dos documentos, de vários documentos da escola, inclusive do programa de estudo, tipo, como que funciona o programa da escola. E o meu oitavo documento foi o documento que eu tive problema. Como eu falei no meu primeiro vídeo sobre a mudança de status, quando você pede a mudança de status, hoje, pra você pedir a mudança de status para estudante, você também tem que pedir a extensão do visto de turismo. Eu pedi a mudança de visto de turismo 7 dias antes do meu visto expirar. E, na verdade, eu tinha que pedir 1 mês antes. E a imigração, ela simplesmente me pediu pra me escrever uma carta explicando por que eu fiz isso. Eu não sabia nem porque que eu tinha que pedir a porcaria da extensão do visto, se eu queria só mudar de status. Por que eu tinha que pedir a extensão do se eu quero mudar status do outro? Como é que eu ia explicar por quê? Eu não sei. Na época eu não sabia, eu não me interessei. Eu tô sendo muito sincera com você, eu não sabia. E aí, tipo, eu só tava falando com o cara da escola e falou, não, você só tem que pedir, você só tem que fazer esses 2 processos, só não deixa pra última hora. Eu deixei pra 7 dias, não foi pra última hora, foi pra 7 dias. E aí a imigração me escreveu uma carta bonita, maravilhosa, me falando sobre que eu tinha que mandar... que eu tinha que ter feito isso há 1 mês. E por que eu fiz às 7? Quando eu fiz meu processo de extensão do visto de turismo, você também tem que mandar uma carta pra eles explicando por que você tem que estender esse visto. E eu expliquei pra eles que eu só tava pedindo um processo de extensão porque eu tava com o processo de mudança de status pra estudante. Então, uma coisa tava ligada à outra porque tem que estar. Porque, na verdade, eu não queria uma extensão do visto, eu queria minha mudança de status. E aí, cara, o que eu fiz pra resolver isso? Eu fui no advogado. Eu fui no advogado porque eu não sabia como escrever essa carta, eu não sabia como explicar isso. E aí o advogado me falou o seguinte, você pode escrever essa carta, você tem que escrever essa explicação, uma carta, você pode fazer isso por você, ou eu posso fazer isso por você. Só que você tem, ele me mostrou tipo uma pilha de livros e falou, só que você tem que saber de leis, porque o que acontece? A imigração pra te reprovar, ela tem que ter porquês. Tipo, você não vai estar apta pra mudar de status por causa disso, daquilo outro, por causa disso, daquilo outro. E aí você tenta preencher o máximo de lacuna possível pra imigração ficar impossibilitada de te reprovar, porque você quer conseguir sua aprovação, certo? E aí o advogado falou, olha, tu pode fazer por você, ou eu posso fazer embasado nesses livros, embasado não sei na onde, nas leis, que não sei o quê. Só que pra isso você tem que me pagar 500 dólares. E assim, eu resolvi pagar o advogado porque foi uma forma que eu achei de ter meu visto aprovado. Porque eu não sabia como explicar pra mim por que eu fiz em 7 dias o que eu tinha que ter feito em 1 mês. Então, tipo assim, eu paguei esses 500 dólares pro advogado pra completar a minha documentação. Na verdade, eu acho que eu só consegui essa aprovação por causa desse documento que eu paguei pro advogado. Porque, na verdade, eu paguei o nome dele, eu paguei a confiança dele, porque ele escreveu na carta, tipo... que eu realmente queria só mudar de status, que eu tava aqui como turista e tudo mais. Então eu acho que esse documentação fez com que
eu tive meu visto aprovado. Meu processo não ficou barato, porque eu fiz em Las Vegas, não fiz na minha cidade, eu tive que viajar, eu paguei gente pra fazer pra mim, eu não fiz por mim, eu paguei advogado, mas eu consegui minha aprovação. Eu consegui minha aprovação, isso aqui são as 2 cartas que eu recebi de aprovação. A primeira aprovação do visto de turismo, de extensão, e a aprovação do visto de estudante. Estou estudando e vou começar a estudar, na verdade, na segunda-feira, dia 13. Tô feliz, era o que eu queria. E assim, às vezes a gente tem que fazer coisas que às vezes que são necessárias. Eu não queria gastar esse tanto de dinheiro, mas eu fiz porque foi necessário, porque foi uma coisa que eu queria. E hoje eu tô com o meu processo, o meu visto aprovado. Bom, eu espero que essas dicas que eu te dei com relação à mudança de status, com todas essas, te mostrando o que eu fiz, possa também te ajudar a ter a sua aprovação de mudança de status, porque, gente, o que eu conheço de amigos que não têm essa aprovação é, tipo, surreal. Então, eu espero que isso tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Se você tem alguma coisa pra você, que você gostaria de saber, de alguma curiosidade sobre a Califórnia, sobre os Estados Unidos, que é onde eu tô, deixa aqui nos comentários. Eu também tô nas redes sociais, inclusive no meu Instagram eu posto várias fotos, porque aqui é tão bonito. Ai, é lindo. E me acompanha no Instagram, eu tenho uma página no Facebook, você pode me entrar em contato por lá. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que realmente tenha te ajudado a te dar uma luz no fim do túnel. E se você tem alguma dúvida, só deixar nos comentários ou falar comigo, que eu vou estar aqui de coração aberto pra poder te ajudar, tá bem? Então, fica com Deus e te vejo no próximo vídeo. Tchau!